Silmar César Miller, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que temos aí de commodities, economia, moedas, as primeiras informações. Vamos para o mercado financeiro inicialmente, o dólar operando com leve queda, 0,1% nesse momento, mercado de câmbio a R$ 4,93. Mercado de ações com leve oscilação positiva nesse momento, mercado recém abriu, aqui na nossa B3, alta de 0,2% no índice Bovespa. Lá fora, petróleo operando com alta, 0,9%, preocupação agora com o acirramento das tensões, agora envolvendo Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos acusam o Irã lá de um ataque lá que matou 3 soldados americanos, uma base americana lá no Oriente Médio, e isso acirrou as tensões entre os dois países, os americanos prometendo sanções, retaliações, não se sabe o que isso vai gerar de aumento nos conflitos que envolvem essa região. Portanto, o petróleo está oscilando para cima, em torno de 1% nesse momento, $81,20 o barril, tipo Brent, refletindo exatamente essas tensões novas no Oriente Médio, agora envolvendo grandes potências. Mercado de commodities agrícolas, soja, depois de 2 dias de alta, volta a recuar. Agora há pouco, queda de 1,2% na Bolsa de Chicago, uma queda expressiva, infelizmente, mesmo com as atenções ainda voltadas para a questão do clima na América do Sul, que deu suporte aos aumentos dos últimos dias. Preocupação principalmente com a Argentina, que continua enfrentando uma situação de falta de chuvas e temperaturas extremamente elevadas. Milho também cai 0,8%, trigo é outro, menos 1,3%. Na Bolsa de Nova York cai o café arábica, 0,9%. Enquanto os demais, as mais commodities negociadas na Bolsa Nova-Iorquina mostram alta nesse momento. O caso do suco de laranja, subindo 0,2%, cacau dispara 2,5%, o algodão também sobe em torno de 0,3%, açúcar bruto em Nova York, no momento com preços estáveis. E aqui na nossa B3 de São Paulo, destaque por preço do boi gordo, o contrato de fevereiro aqui, voltando a cair, 0,4%, Tavinho. Silmar, vamos então para outros assuntos, começando pela super quarta de ontem, onde nós temos aí, ao que parece, notícias, eu gosto dessa palavra aqui, alviçareiras para a economia, porque o Banco Central nosso aqui baixou mais a nossa taxa de juros e lá nos Estados Unidos o Federal Reserve manteve, mas está sinalizando baixas também. Acalmou um pouco, as águas estão mais calmas? Bom, basicamente, esperado, né? Essa redução de 0,5% já era cantada aqui pela maior parte dos economistas que vinham sendo consultados aqui pelo Boletim Fox do Banco Central, então não teve nenhuma surpresa, embora há muita reclamação por parte dos setores empresariais da indústria, principalmente, que reclamam já há algum tempo já por cortes maiores, né? Acho que não se justifica mais esses cortes aí homeopáticos de 0,5%, estavam almejando aqui e ficaram muito frustrados com a decisão de ontem, propondo reduções de 0,75% até 1%, ou seja, uma aceleração dos cortes da taxa de juros, que são considerados, claro, extremamente elevados, né, para quem precisa fazer investimento, para quem precisa rolar aqui mercadorias, financiar a sua comercialização, tudo isso ainda impede um melhor fluxo dos setores industriais e comerciais aqui no Brasil. Mas está dentro do esperado, então a tendência agora é continuar com esses cortes. O Banco Central não sinaliza nenhum corte maior do que 0,5%, pelo menos nas próximas 2 reuniões, embora o mercado financeiro acredite que lá no final do ano a taxa básica de juros da Selic possa estar em torno de 9% ou 8,75%, 8,5% por aí. Esse é o lado mais otimista das avaliações. Por enquanto, não é isso que está sendo sinalizado por conta dessa homeopatia dos cortes do Banco Central. Nos Estados Unidos, também dentro do esperado, não havia nenhuma perspectiva de corte de taxa de juros na reunião de ontem, reunião do Federal Reserve. Tem aqui uma expectativa de um início de cortes na próxima reunião. Mesmo assim, com o pé atrás ainda. O Banco Central americano está muito preocupado ainda com a resiliência da inflação por lá, portanto, não tem muita pressa de começar a redução da taxa de juros, embora a tendência seja de um começo já na sua próxima reunião, agora no mês de fim de março. Tavinho. Ok. E não tá combinado para a gente falar, mas está nas manchetes aí. A Comissão Europeia cedeu a exigências do Brasil, Macron confronta o Mercosul, porque a gente chegou a comentar, você mesmo disse que agora melou de vez esse negócio de
Mercosul e União Europeia. Temos fatos novos aí surgindo, porque o Brasil acabou entrando na dança aí, né? Jogaram areia no ventilador e sobrou para o Brasil também. O fato é o seguinte, sem Macron, sem a França, não acontece acordo nenhum. Não tem, o voto tem que ser unânime, ou pelo menos em grande maioria, né? E a França tem um peso enorme aqui na Comissão Europeia, portanto é muito difícil sair um acordo nos termos que os franceses gostariam. Ou seja, mas existem algumas negociações paralelas da Comissão Europeia, por exemplo, entre as quais que é presidida por um alemão, no sentido de, tirando a questão agrícola fora, tentar avançar em outros setores. Então, ficaria uma pendência aqui na questão da agricultura, que é o que mais pega aqui nas reivindicações dos franceses. Tanto é que estão fazendo protesto lá, reclamando exatamente disso, produtores rurais franceses. Tirando essa questão aqui, facilitaria um avanço parcial das negociações do Mercosul. É isso que está sendo antecipado aí em termos de imprensa. Agora, será que isso contempla as necessidades do próprio Brasil? Em parte pode ser, mas não totalmente. E não totalmente, inclusive, do ponto de vista da União Europeia. São formas de contornar essa dificuldade agrícola, principalmente, para viabilizar algum tipo de avanço. A gente espera que isso aconteça, mas não está muito no radar imediato essa possibilidade de que haja essa concessão e uma aceleração desse acordo entre Brasil, entre o Mercosul e a União Europeia. Acho que está longe essa possibilidade, apesar do interesse de partes da União Europeia e também do próprio Brasil de que isso aconteça. E aí um pedido da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, de socorro aí ao setor do agronegócio, ao homem do campo, principalmente por conta aí dessas questões climáticas que têm afetado severamente produção, safra, pagamento de dívidas, enfim. Boa essa decisão da CNA, e é uma segunda decisão na semana, né? Já tinha uma outra decisão do ministro Carlos Fávaro, liberando aí algum dinheiro para algumas coisas, e agora um pedido expresso da CNA. Está precisando de ajuda mesmo, né? Por enquanto é um pedido ainda, não tem nada decidido ainda, temos de governo. O CNA encaminhou ontem lá um resumo geral de todas as reivindicações de todas as federações de agricultura dos estados que estão sendo afetadas ou foram afetadas por questões climáticas. Isso inclui o pessoal que sofreu perdas com falta de chuvas e temperaturas elevadas, como é o caso do Centro-Oeste, parte do Norte e Nordeste, e o pessoal que sofreu com excesso de chuvas, como é o caso do Rio Grande do Sul e outras partes da região sul, incluindo o próprio Paraná. Ou seja, não é generalizado em termos de país, é pontual a questão de perdas na agricultura, mas de qualquer forma são estados importantes, né? Então isso requer uma atenção especial do poder público. Então aqui resumindo, a CNA está pedindo ações do governo em duas vertentes principais. Uma é o nível de crédito, que inclui prorrogação de dívidas em curso por 12 meses, renegociações de dívidas vencidas, que os produtores estavam pagando e não têm condições agora de continuar pagando, estão pedindo uma renegociação dessas dívidas vencidas, e além disso, antecipação de algumas linhas de pré-custeio, aí, já pensando na próxima safra, uma antecipação para botar algum dinheiro no bolso do produtor, para ele continuar girando aqui as suas atividades. Isso é o nível de crédito. E o nível de comercialização, que é uma outra vertente aqui dessas reivindicações, que é a atualização dos preços mínimos oficiais de garantia. Os preços estão considerados defasados, o mercado caiu muito, os preços de mercado caíram muito, portanto, tem preço abaixo até do próprio preço mínimo oficial aqui em alguns casos, né? Então, precisa uma correção aqui para ter um certo colchão aqui que remunere efetivamente o produtor, já que o mercado não está remunerando. Isso não vale para tudo, são algumas culturas, mínima delas, que está nessa situação. Além disso, a retomada aqui de aquelas operações especiais de prorrogação, de comercialização, PEPRO, PEP, AGF, ou seja, empréstimo do governo federal, são coisas que permitem uma rolagem aqui da comercialização, evitando que o produtor corra para vender com prejuízo o seu produto que está sendo colhido nesse momento. Então, isso também são medidas extremamente importantes. E outra, já pensando no futuro aqui, melhorar o seguro agrícola, que no Brasil praticamente não existe, ou seja, está pior do que era até alguns anos atrás, e já se pensar no novo plano safra para a próxima temporada. Isso normalmente é discutido e divulgado lá por maio, junho,
produtores, a CNA particularmente, pedindo que essas negociações sejam antecipadas, já para sinalizar alguma coisa para a próxima safra, para animar o produtor brasileiro, evitando que haja um decréscimo muito grande na área de plantio na próxima safra, por desestímulo dos produtores brasileiros, que estão tendo muito prejuízo nesse momento. Ok, Silmar. Essas as informações de hoje. Amanhã a gente conversa de novo na abertura do programa, sexta-feira. Abraço.